Olá! As reformulações das matrizes curriculares dos cursos de graduação da UFN trazem novidades para o ano de 2019. O Universo Acadêmico vai analisar quais são essas mudanças e como elas interferem na vida acadêmica do estudante. O programa vai falar sobre o suicídio e sobre a importância do convívio social para combater a depressão e outras doenças que causam o sofrimento psíquico. Além disso, o Universo Acadêmico mostra como foi mais uma edição do painel literário do curso de nutrição da UFN e a mais recente visita de alunos do ensino médio à Universidade Franciscana por meio do projeto Cientista Aprendiz. Tão logo o pedido de credenciamento como universidade foi atendido pelo Ministério da Educação, a Universidade Franciscana deu início a uma série de reformulações das matrizes curriculares. Cada curso, por meio de professores e dos coordenadores, passou por mudanças com o objetivo de intensificar a interdisciplinaridade. Uma das pessoas que acompanhou esse trabalho foi a professora Janilce Fernandes Nunes. Ela é diretora de ensino da Universidade Franciscana e traz detalhes bem importantes sobre essa nova forma de oferecer o conhecimento em sala de aula aqui na Universidade Franciscana. Professora, seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Vou pedir licença, professora, para sentar para a gente conversar um pouco. Muitas mudanças para 2019. Eu sei que foi um trabalho bem árduo de vocês, um trabalho de meses, né? Não foi um trabalho de semanas ou de um trimestre, por exemplo, foi bem mais que isso. E tem muita mudança para 2019. Horário, matrizes curriculares e tudo mais. É mais ou menos isso, professor? Exatamente. Tem toda uma reestruturação na instituição, né? Com um processo de transformação em universidade, nesse processo de recredenciamento, a universidade passou por uma mudança. A instituição como um todo passou por uma transformação. Sim. Transformação pedagógica, transformação na sua estrutura, nos seus horários, na sua dinâmica, né, de como está se trabalhando o ensino, como está desenvolvendo o ensino, qual é o impacto que a gente deseja da Universidade Franciscana, que tenha com a sociedade, enfim. Sim, e tudo isso vai ser colocado em prática já para 2019. Professora, eu Certo. separei alguns tópicos e a gente vai acompanhando eles aqui na tela. Sim. Olha só, dá para dizer que a palavra-chave para 2019 dos cursos, das matrizes curriculares é essa ali, ó, interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade, sim, é uma das palavras-chave, mas eu agrego também a multiprofissionalidade. Sim. Por quê? Porque a interdisciplinaridade, nós fizemos longos estudos dentro dos cursos, onde agregamos diferentes disciplinas. Sim. E por isso a interdisciplinaridade é tão forte para nós, Sim. realmente ela é. E a multiprofissionalidade é porque também agregamos cursos. Cursos que trabalham com as mesmas disciplinas e os alunos estarão juntos na sala de aula, nesse movimento, nesse momento onde diferentes cursos estão com um professor dinamizando sobre uma temática que tenha impacto nas diferentes profissões. Por esse motivo, a união de saberes e também os debates em sala de aula, é isso, Exatamente. professor? Começa a ser, de certa forma, criada uma nova cultura, um novo jeito de dar aula, e principalmente na Universidade Franciscana? Exatamente. É um novo momento e por isso é um repensar pedagógico, em termos de estrutura, não só de infraestrutura, nós estamos pensando também em espaços diferenciados para dar aula, porque nós podemos sair da sala de aula, ir para outros espaços que temos na nossa instituição, fora da instituição também, e vamos recriando a sala de aula, né, onde os professores articulam ações de ensino com os estudantes. Sim, é uma ideia bem interessante, ou seja, a ideia seria mais ou menos assim, aproximar conteúdos parecidos e de uma forma bem atrativa ao estudante universitário, ou seja, cada vez mais utilizando a tecnologia, cada vez mais agregando conhecimento, né, conhecimentos semelhantes para que mais pessoas possam se aproveitar daquele momento, uma vez que se ganha tempo também, né, professora? Cada vez mais, exatamente, cada vez mais aliando a teoria e a prática. Cada vez mais promovendo que os alunos tenham a experiência de viver algo referente à profissão com base na teoria. Sim. Eu chamo para mais outros tópicos que a gente vai ver na tela agora, professora. Projeto integrador e seminários. De que maneira vocês pretendem, a partir, né, dessa situação, dessa diretriz de ensino,
fomentar cada vez mais projetos integradores e seminários também por parte das disciplinas e por parte das graduações aqui na Universidade Franciscana? Os cursos fizeram diferentes estudos e muitos deles fizeram a proposta de trabalhar com projetos integradores e seminários. Esses são pontos chaves assim da nossa proposta curricular, né, de reformulação curricular, no sentido de que esse projeto integrador, ele já diz na sua própria essência, né, integrador, ele vai integrar diferentes disciplinas, diferentes temáticas, que vai atuar, às vezes, num processo de pesquisa, num processo de extensão, e aliado sempre com essa questão dessa vertente, teoria e prática. Uhum. O aluno ele vai se formar ao longo da sua graduação vivenciando experiências à luz de uma teoria que ele vai estudando. Sim. O que seria esse incentivo, à dupla graduação, professora? A gente sabe que muitas vezes as pessoas hoje acabam concluindo um curso, buscam uma outra área de atuação ou muitas vezes ampliam a área de atuação em uma graduação afim em relação à primeira. Mas esse incentivo à dupla graduação, de que maneira a UFN, a Universidade Franciscana, pretende incentivar os alunos que passarem aqui pela instituição? Isso realmente é de grande impacto, porque traz todo um diferencial. A reformulação dessas matrizes trouxe núcleos que foram comuns nos diferentes cursos. E isso vai dar a possibilidade que o aluno faça a graduação e depois continue para fazer a segunda graduação somente com aquelas disciplinas que estavam faltando. Perfeito. Porque ele tinha um núcleo integrador onde ele já participou, onde ele já fez, já integralizou essas disciplinas, então ele só vai faltar as disciplinas específicas da segunda graduação que ele optou. Sim. Por isso que é um grande ganho, né? Ele em pouco tempo ele consegue ter 2 graduações. Só para se ter uma ideia, professora, estima-se que mais ou menos, por exemplo, o aluno possa daqui a pouco concluir 2 graduações, né, de áreas afins, evidentemente, né? E mais ou menos quanto tempo, assim? Porque ele vai ganhar, ele vai eliminar uma série de matérias, né? Não é algo inédito, eu diria assim, mas nesse novo processo, o ganho de tempo ele é muito maior. Então, quem daqui a pouco fizer uma graduação e optar por uma segunda, ele vai levar mais ou menos em torno de uns 6 anos, talvez 7 anos para concluir 2 graduações? Exatamente, provavelmente isso. É um cálculo que a UFN já faz, assim. Provavelmente esse tempo. É baseado nesse tempo. Eu quero mostrar outra tela aqui agora, professora, em relação às novas matrizes curriculares dos cursos de graduação da UFN. Aqui tem uma situação bem interessante para quem, né, em 2019 ingressar a partir do processo vestibular e para quem já é aluno vai enfrentar também essas mudanças. Uma avaliação qualitativa que prevê, por exemplo, o fim do exame lá no final do semestre. É isso, professora? Exatamente. O processo de avaliação ele foi reestruturado para ser um processo de avaliação processual. Por isso que nós redimensionamos a questão do exame, no sentido de que nós temos 3 blocos de avaliação, para quê? Para que o professor vá acompanhando a aprendizagem do aluno. Sim. E no acompanhar a aprendizagem desse estudante, o professor vai dando feedback e o aluno vai identificando o que ele precisa melhorar, o que ele pode avançar. E o professor também vai entendendo o diagnóstico da turma. E para potencializar, né, o que a turma tem de melhor e voltar, talvez, no que a turma ainda esteja em processo de aprendizagem. E daí o professor vai desenvolvendo essa ação pedagógica na sala de aula. Sim, de uma maneira bem qualitativa bem mesmo, qualitativa. Como a gente observa, exatamente. Né? E excluindo essa questão do exame, né? Isso. Justamente que acaba sendo desnecessária. Agora, aqui também tem um tópico bem importante, professora Janilce, eu gostaria que a gente reforçasse bastante. O Plano Nacional de Educação, a gente pode observar na tela, o PNE estabelece um mínimo de 10% dos créditos, né, justamente para programas e projetos com uma ideia, né, com um tema bastante comunitário. Isso ainda mais vai se intensificar a partir desse próximo semestre aqui na Universidade Franciscana? Sim, vai se intensificar rigorosamente. Começa no próximo semestre mesmo. Nós fizemos muitos estudos em termos da curricularização da extensão, encontros, processos formativos com os professores, aonde nós fomos criando
como a nossa proposta, a nossa identidade, como que a gente ia trabalhar esses 10% das nossas disciplinas com a questão da curricularização da extensão. Os cursos foram fazendo o estudo e foram identificando que o percentual de disciplinas precisava ser analisado para que tivesse o perfil para atuar na comunidade. Perfeito. E isso tem grande impacto. Por quê? Porque as disciplinas que atuam na comunidade, o aluno ele pode ver a sua prática profissional na atuação social. E isso faz com que o aluno vá se formando e vá compreendendo o impacto da sua profissão na sociedade. Sim, em outras palavras, de certa forma, é a prática na prática, né? Isso. É a prática na prática Isso mesmo. É o aluno ir para a comunidade e mostrar aquilo que ele aprendeu, né? Junto às pessoas da comunidade. Eu quero exibir agora, professor, o depoimento de alguns coordenadores de curso, né? Justamente eles falam dessas mudanças, dessas alterações. Alguns cursos vão passar, inclusive, por transformações no trabalho, na atividade de turno, né? Nós vamos exibir eles aqui agora, nós vamos acompanhar e na sequência a gente comenta o que eles falaram. Principais mudanças que a gente percebe, né? Então está a integração entre os cursos de engenharia, a mudança de turno dos cursos de engenharia biomédica e de materiais passando para o curso da manhã, juntamente com os cursos de engenharia química e engenharia ambiental e sanitária, o que promove uma maior integração entre os cursos, os quais passam a ter 50% de sua matriz curricular igual em termos de disciplina, o que proporciona uma dupla formação entre os alunos, né? Outro ponto que eu destaco é a modernização dos nossos currículos, o que favorece a disciplinas com caráter mais extensionista, disciplinas que incentivam o aluno a ter uma postura mais ativa em seus processos de aprendizagem, né? Então, com isso, nós esperamos uma integração maior entre os nossos alunos, promovendo, assim, um aprimoramento contínuo dos nossos cursos, né? E também levando a uma excelência dentro da área da engenharia. Na fisioterapia, então, nós estamos há alguns meses trabalhando nessa proposta de mudança da matriz para 2019. Nós já vemos um processo anterior, né, de mudanças em 2016, então a grande modificação de período, de duração de curso aconteceu em 2016, em que o curso passou de 4 anos para 5 anos, né, e nessa nova oportunidade que nós temos de revisar a matriz, então é uma forma de nós também revermos a estrutura curricular, adequar as propostas em relação à matriz de 2016, né, tornar mais consolidado aquilo que nós vimos que realmente funciona dentro do contexto agora de universidade. Então, nós tivemos também mudanças de algumas disciplinas, integração com outros cursos da área da saúde, que é um ponto bastante forte dentro da área da saúde, e dentro da fisioterapia em específico do curso, nós tivemos a inclusão de conteúdos bastante importantes, relacionados a empreendedorismo, a inovações tecnológicas, questões de atuação profissional para realmente preparar o nosso aluno para o mundo do trabalho e torná-lo apto à atuação profissional após a formatura. A gente está trabalhando há mais de um ano porque nós estamos com uma mudança que atende à resolução 2 de julho de 2015 e essa resolução ela vem modificar tanto para as licenciaturas e formação inicial e nesse sentido há muitas novas exigências, um aumento de carga horária, uma atividade, por exemplo, de curricularização da extensão. Nós não temos mais a extensão fora das disciplinas, ela passa a ser parte de disciplinas. Há todo um envolvimento também na atualização do curso de letras especificamente, mudando para pensar esse aluno que nós temos hoje, tentando dialogar também com a BNCC, que não é algo tão fácil e que também não está implementada ainda, mas há toda uma resolução que nos fez e nos norteou
para que esse curso modificasse. Então, a gente começa com uma aproximação muito grande no primeiro semestre com a escola, vai ampliando e acaba o semestre com um aspecto, uma leitura mais plural da língua e cultura. A gente tem um trabalho, então, voltado também para a questão cultural. E as literaturas mudaram muito, a visão das literaturas, como a gente vai abordar. Com certeza que é uma alteração que impacta no curso, principalmente por atualizar o curso, o de jornalismo e também o curso de publicidade, num contexto em que a comunicação ela tem evoluções muito rápidas. Então, nós estamos nesse momento atualizando o curso. Como principal alteração que a gente traz no curso de jornalismo, a gente tem uma mudança de turno, né? Anteriormente o curso ele se desenvolvia à noite e agora passa a se desenvolver pela manhã. Um dos principais motivos para isso é justamente termos a possibilidade de integração entre os dois cursos da área de comunicação na instituição. O curso DPP, que já era pela manhã, permanece e o jornalismo vem para amanhã. Em termos da estruturação do curso de jornalismo, a principal alteração é quebrarmos com a ideia de jornalismo desenvolvido, a formação de jornalismo de forma segmentada por mídias, e passamos a trabalhar o curso como uma evolução dentro do contexto da essência da profissão do jornalismo. Então, o jornalismo passa a ser uma construção a partir do elemento básico, essencial da profissão, conceito elementar, até a formação desse jornalista. Olha só, nós mostramos aí coordenadores, né, de cursos de 4 áreas, né, tecnológicas, sociais, humanas, da saúde, e a gente percebe que há mudanças em todas essas áreas aí, professora. Tudo para 2019, tudo para deixar aquele aluno que já está na Universidade Franciscana com uma qualidade de ensino ainda melhor, e para aquele que vai ser aprovado no vestibular de verão 2019, digamos assim, com uma instituição renovada, eu diria, né? Com uma nova forma de ensino, é isso, na prática, né, professora? Exatamente. Uma nova forma de ensino, potencialmente com um olhar para o aluno. Sim. Porque todas essas transformações foram voltadas para que o nosso estudante, para que o nosso acadêmico tenha qualidade na sala de aula, qualidade no seu ensino. Sim. Professora Janilce Nunes, diretora de ensino aqui da Universidade Franciscana, quero agradecer a sua presença no programa Universo Acadêmico e desejar um bom trabalho e que essas ideias, com toda certeza, deem certo e que a gente possa conversar ainda mais sobre novas alternativas de ensino e novas metodologias que virão aí pela frente aqui na Universidade Franciscana. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Obrigada pelo convite. A seguir, o programa Universo Acadêmico vai falar sobre um tema que desafia a sociedade e que é um grande inimigo do convívio social. O Setembro Amarelo é dedicado ao combate ao suicídio e a Universidade Franciscana realizou atividades para prevenir as pessoas. Além disso, o Universo Acadêmico mostra como foi mais uma edição do painel literário do curso de nutrição da UFN e a mais recente visita de alunos do ensino médio à Universidade Franciscana. Eles vieram da campanha gaúcha participar do projeto Cientista Aprendiz. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou Daniele Dias de Oliveira Bertagnoli, coordeno o curso de Ciências Contábeis da Universidade Franciscana. O nosso curso trabalha com várias inovações, atuando com metodologias ativas. Nós temos disponibilidades para o aluno fazer estágio, nós temos alguns acordos de cooperação, por exemplo, com a Receita Federal, no qual o aluno vai trabalhar, ele pode atuar no NAF,
O NAF é um núcleo de apoio fiscal. Com relação à pesquisa, nós trabalhamos também, nós temos o grupo de pesquisa, que está consolidado, tem uma ótima atuação. Nos últimos anos, nós tivemos 3 trabalhos internacionais sendo divulgados e apresentados por alunos e professores. Os alunos têm uma ótima oportunidade de estar atuando junto a convênios no Fórum da cidade de Santa Maria, junto à Prefeitura de Santa Maria, e temos algumas parcerias com algumas entidades sem fins lucrativos que permitem também os alunos a fazer estágio. Então, esse contador, ele vai trabalhar produzindo informações para a tomada de decisão dos gestores das empresas, das entidades, dos órgãos públicos. Esse contador pode ter a sua própria empresa, ele pode ter uma empresa também de consultoria, uma empresa de auditoria contábil, funcionário público, pode atuar como professor universitário, profissionais contratados como contadores, controllers, dentro das empresas ou entidades. Um dos diferenciais é a certificação adicional. Nessa certificação adicional, o aluno pode optar por fazer algumas disciplinas de áreas específicas, como por exemplo agronegócio, finanças, controladoria, gestão pública, e posteriormente, quando ele concluir o curso, além do certificado de bacharel em ciências contábeis, o diploma, perdão, de bacharel em ciências contábeis, ele vai receber um certificado adicional dessas áreas. Meu nome é Cristiane da Silva Lovato, faço o curso de ciências contábeis, estou no 4º semestre, amo esse curso, adoro, e é um curso que está atraindo muitos jovens, na minha opinião. Tem jovens que pode até sentir uma certa dificuldade nele, mas eles se encontram num dado momento. Não, isso ajuda muito, ele ajuda para a vida. Tu tem um conhecimento muito amplo, tanto humano, gestão de pessoas, que é uma coisa que o curso está envolvendo muito. Não só cálculos, fazer cálculos, mas o lado humano, o lado social, que eu acho muito importante, que todos os cursos, todas as faculdades devem ter. É um curso que traz realizações, tanto pessoal como profissional. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. É uma estatística que desafia a sociedade brasileira a falar sobre o assunto e, por isso, o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, da Universidade Franciscana, aproveitou que setembro é o mês de prevenção ao suicídio para promover uma discussão sobre o tema na UFN. Em setembro, o mundo se colore de amarelo para falar sobre um tema cheio de mitos e tabus. De que as pessoas perderam a capacidade de lidar com os problemas do cotidiano. Então eu acho extremamente importante, não só para nós, da nossa idade, mas adolescentes, crianças, enfim, o público no geral. O suicídio é a 3ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde, reflexo de gerações que não sabem lidar com frustrações, perdas e danos, alertam os especialistas. É uma juventude que tem baixa tolerância à frustração, que não tem educação de limites, né? As referências dos pais não têm conseguido trazer limites para esses jovens de hoje em dia e com isso eles não conseguem construir a capacidade de resiliência, que é o que nos mantém saudáveis mentalmente. Então, assim, esses jovens não conseguem hoje em dia tolerar as frustrações, porque eles querem sempre ser ou ter mais, porque é isso que está documentado nas mídias, é isso que está documentado na exigência de que um é sempre mais do que o outro. A Melissa é especialista em psicologia das emergências, desastres e apoio psicossocial e atua como voluntária na Cruz Vermelha. Ela falou sobre o tema a pedido do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida da Universidade Franciscana. A gente pegou essa alusão ao Setembro Amarelo, que é realmente um tema bastante pertinente para a população, que a gente precisa desmistificar, né, que é essa prevenção ao suicídio.
Então, visando isso, né, o nosso grupo pensou que seria bastante importante nós buscarmos alguém para falar sobre isso, né? E aí também entra o papel do mestrado, que é falar para toda a comunidade, né, e não só para os nossos alunos. Mais daquele papel que o mestrado tem, que é apenas desenvolver pesquisa e tudo mais, né? A gente também sente essa necessidade de dar o retorno para a população em geral. O medo de falar sobre os sentimentos e as relações cada vez mais artificiais, amparadas no mundo virtual, contribuem para o adoecimento da mente. Profissionais de saúde ressaltam que as pessoas provocam a morte porque querem se livrar da dor que já não suportam mais. Quando as pessoas conseguem tirar proveito, conseguem ter usufruir de algum benefício, as relações se mantêm, mas os vínculos não são fortalecidos. E aí a gente vem nessa política de que as pessoas precisam se terapeutizar, precisam falar sobre si, falar do que sentem, para que elas consigam lidar então com as suas frustrações e criar uma capacidade de resiliência para os enfrentamentos que são da vida. Quando não se consegue emocionalmente lidar com a dor, o sofrimento é transferido para o corpo. Então as pessoas têm chego muito mais em consultórios médicos, em fisioterapeutas, em massagistas, em terapeutas ocupacionais para lidar com a questão do corpo e não lidam com a questão da mente. Então assim, as pessoas vêm adoecendo porque vêm somatizando em demasia. E aí só quando elas conseguem se dar por conta que aquela dor não cessa, porque ela não é física, ela é emocional, é que geralmente buscam encaminhamento. Identificar sinais é importante, por isso preste atenção em quem está ao seu lado. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, distúrbios de sono, distúrbios alimentares, abuso de álcool e drogas, automutilação, descrença, descaso. São vários sintomas em si que precisam ser atentados porque, bom, aquelas pessoas não tinham esse tipo de comportamento e agora estão tendo. E uma das formas de combater doenças psíquicas é o convívio social. Ao encontro dessa ideia, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP, organizou uma mateada na manhã desta quarta-feira no Conjunto 3 da Universidade Franciscana. A coordenadora do PAIP, professora Graziela Cesne, organizou a atividade e ela está conosco no programa Universo Acadêmico. Professora, seja muito bem-vinda ao programa. A gente vai mostrar imagens agora, né? O pessoal estava bem animado, né, na mateada, fazendo do chimarrão uma bebida para aproximar, para justamente estabelecer um convívio social. E aí, professora, eu aproveito para justamente lhe questionar sobre isso, né? O quanto, por exemplo, uma mateada, um chimarrão, né, digamos, algo bem despretensioso pode mudar um pouquinho a rotina das pessoas e, de certa forma, evitar uma série de, por exemplo, sofrimentos psíquicos, conflitos e tudo mais, até mesmo a questão das frustrações, professora. Na verdade, a ideia da mateada é justamente de permitir a aproximação entre a comunidade acadêmica, né? Sim. Essa é uma ação que a gente vai promover agora de forma mais integralizada, né? Nós utilizamos a Semana Farroupilha como uma, né, o mês Farroupilha como uma tema, né, uma ideia. Um start, né? Sim. Mas a ideia é justamente trazer esse caráter de humanidade para a vida acadêmica, né? Nós vivemos numa sociedade em que a relação com o tempo, né, ela é muito difusa, né? Nós estamos sempre correndo atrás do relógio para cumprir tarefas, até porque o trabalho e o estudo, enfim, assumiram uma posição muito importante, né, de 30, 40 anos para cá nas nossas vidas. Sim. E, na verdade, com isso, às vezes se perde o aspecto humano, a troca, né, o convívio, a formação de uma rede que possa nos dar condições, inclusive, de suportar as angústias da vida, né? Sim. Que são inevitáveis. Talvez por isso, então, professora, que o convívio social, ele ameniza o risco de doenças psíquicas, doenças mentais, enfim, é exatamente isso. As pessoas, elas devem cada vez mais não deixar de fazer as tarefas delas, né? Evidentemente, trabalho, estudo e tudo mais, mas dar valor também, estabelecer de maneira inadiável, eu colocaria assim, essa questão do convívio social também. Quando se tem uma rede de afetos, né, fortalecida, né, e isso, eu acho que o gaúcho tem o mate como uma roda, né, que Sim. nos aproxima, né, a hora do mate é um momento de troca de olhares, de estabelecer até alguns conselhos, né, entre os iguais.
quando se tem essa rede de afetos, aquilo que é da ordem da cobrança ou da ordem da burocratização se transforma em algo um pouco mais leve. Não que as pessoas vão resolver os seus problemas psicológicos em uma machada ou num encontro, mas os encontros são necessários para o ser humano, né? Nós somos seres gregários, a gente precisa do outro, né? Desde muito cedo na nossa vida, a gente precisa do outro para se manter vivo, né? Tanto nutricionalmente quanto psicologicamente. Exato. E a gente vai perdendo isso ao longo da nossa evolução, digamos assim, né? Parece que o ser humano, quanto mais adulto, mais isolado, né? Ele se transforma. Então, o convívio social num ambiente como a academia, ele é quase que necessidade. Sim. Né? Com o convívio social, professora, inevitavelmente surgem as frustrações. Né? Porque a gente descobre histórias, a gente troca experiências, né? A gente percebe também a partir das atitudes dos outros, as pessoas que fazem parte do nosso convívio social. Agora, eu acho que nunca tanto a humanidade, né, as pessoas tiveram dificuldade para justamente lidar com as frustrações. É exatamente isso, a psicologia percebe isso nesse século XXI, é um século que está começando agora, dá para se dizer assim. É bem perceptível isso por parte das pessoas? A gente tem percebido cada vez mais isso, uma dificuldade das pessoas em lidarem com os próprios limites e com os limites dos outros. Né? A gente vem de uma subjetivação, né? A gente vem de uma influência social, onde com um mínimo toque, né, na tecnologia, a gente consegue acessar o mundo. E isso nos dá uma sensação psicológica, ou um entendimento do ponto de vista psicológico, no processo de subjetivação ou de formação da personalidade, de que a gente pode tudo. Né? E, na verdade, uma vida equilibrada é aquela que consegue lidar com os seus limites, que consegue aceitar que existem alguns limites e que consegue ver prazer aonde esses limites estão presentes. Né? Porque para a gente conviver de forma harmoniosa, nós precisamos respeitar o limite do outro. Né? Mas para a gente entender o limite do outro, a gente antes precisa entender o nosso próprio limite. Né? Então, buscar recursos para conseguir lidar com sentimentos de angústia, com sentimentos de frustração, também é uma necessidade para que a gente tenha uma vida um pouco mais equilibrada e um pouco mais saudável. Sim, com menos sofrimento, ou com nenhum sofrimento daqui a pouco. Eu acho que nenhum sofrimento seria utópico, difícil, né? Mas com um sofrimento, digamos assim, mais possível, né, de ser aceitado. Né? Dentro dessa possibilidade, professora, é urgente, claro, que todas as pessoas entendam que a gente passa por frustrações na vida, né? Um planejamento, uma situação, uma viagem que acaba não dando certo, uma compra também que frustra, que cria um certo problema, ou enfim, algo que não dá certo e que a pessoa se frustra. Mas, evidentemente, também de que há um limite. Né? A partir do momento que as frustrações existem, elas também precisam ser colocadas, eu diria assim, até um ponto em que o ser humano também não deixa esse caminhão de frustrações transbordar. Como perceber esse limite, né, de frustrações e parar para pensar assim e daqui a pouco analisar, não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. O que é que está dando errado para tantas frustrações ocorrerem na minha vida, por exemplo? Como é que a pessoa estabelece isso? Quando a gente percebe que nós estamos nos desapropriando da nossa essência, né? Quando a gente está se afastando daquilo que nós realmente somos, aquilo que nos dá prazer, pelo menos minimamente, né? Escutar uma música, estar com as pessoas que se gosta, né? Acho que a arte e a cultura são uma grande possibilidade de esteio para a saúde mental, né? E quando a gente observa que as nossas habilidades sociais, elas acabam ficando empobrecidas, né? Então, quando eu só busco o isolamento, né? Quando eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, né? Quando eu não consigo trabalhar, quando eu não consigo produzir, quando eu não consigo amar, né? Então, são elementos importantes. Acho que tem uma tônica da contemporaneidade, que é o fato de que se perdeu um pouco a intimidade consigo. A gente está tão demandado ao outro, né? Preocupado com o outro, com a demanda que o outro me solicita, que a gente acaba esquecendo um pouco da nossa própria intimidade. Então, buscar essa intimidade, essa reflexão, é um dos caminhos também para se observar, se autoconhecer, é um dos caminhos também para entender se eu preciso de uma ajuda qualificada de um profissional
ou se eu consigo de outras formas lidar com essa minha angústia, né? Claro que aí a gente também está falando de situações em que às vezes as psicopatologias são mais graves, né? Então, que trazem sintomas físicos, trazem sintomas sociais mais eminentes. Sim. Mas acho que se auto-observar e perceber o que eu não estou conseguindo realizar é um caminho para entender se eu preciso ou não de um auxílio qualificado de um profissional. Sim, aqui na vida acadêmica, né, na Universidade Franciscana, há o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP, Sim. programa do qual a professora passou a coordenar a partir deste ano de 2018. Né? Por exemplo, os alunos que sentirem essa necessidade de conversar, né, de daqui a pouco desabafar um pouco sobre essa correria que é a vida acadêmica, as exigências e tudo mais, né? Como é que eles podem fazer para procurar o PAIP? Onde fica o PAIP? Enfim, as pessoas de fora também podem. Como é que é o PAIP, assim? Ele permanece com as atividades? O PAIP funciona, é um serviço que funciona para atender alunos, a comunidade Perfeito, acadêmica, alunos perfeito. e funcionários, né? Professores também. A gente faz algumas atividades com os professores também, na medida em que os cursos nos vão solicitando. Sim. Os atendimentos são feitos pelos estagiários do curso de psicologia, né? Que já estão findando o curso. Uhum. Ele fica no prédio 17, no segundo andar, e os agendamentos eles são feitos pela Secretaria dos Laboratórios de Prática, que também fica no segundo andar do prédio 17. Sim, os alunos podem se dirigir ao local e fazer o agendamento sem nenhum problema. E aí é feita uma escuta, uma triagem inicial, até para a gente identificar qual é a demanda do aluno e se a gente tem como dar conta daquilo que é solicitado pelo aluno ali. Sim. E aí ele passa então para um atendimento individual ou um atendimento de grupo. Isso vai ser avaliado dentro do cuidado da escuta do aluno, do estagiário, né, que vai fazer a escuta, sob a supervisão dos professores do curso de psicologia. Sim. Professora, a gente está encerrando e eu vou encerrar fazendo uma reflexão, enfim, uma observação e, de certa forma, não deixar de questionar a professora. A gente sempre tem uma dificuldade muito grande em falar sobre essa questão de suicídio. Uhum. Inclusive, a reportagem anterior, né, feita pela Bruna Tasqueto, já mostrava isso, né, muitas vezes da dificuldade das pessoas identificarem sintomas. É preciso estar atento a essas questões. Mas ainda é um tabu para a sociedade, né, falar sobre suicídio, apoiar quem passa por uma situação delicada e que muitas vezes pode manifestar esse tipo de atitude. De que maneira a gente pode, de certa forma, deixar essa questão de tabu de lado e encarar, de certa forma, essa questão do suicídio como algo que sim, que pode ocorrer com um amigo da gente, pode ocorrer com uma pessoa da família, pode ocorrer, enfim, com qualquer pessoa. Se abrir para, ou se desfazer do preconceito quanto aos adoecimentos mentais. Né, dos adoecimentos psíquicos. Sim. Né? As pessoas ainda têm um tabu de que uma depressão é falta do que fazer ou de que uma ansiedade é bobagem. Né? Eu costumo sempre dizer isso aos alunos. Né? Quando a gente tem uma doença física, a gente procura um médico. Né? Quando a gente tem uma dor, um desconforto físico, a gente procura um médico. E é automático isso. É automático, já não é cultural. Já não é automático quando se refere à questão mental. Né? Então, de procurar um profissional para pelo menos realizar uma avaliação, né? É se abrir para essa questão do preconceito. Sim. Né? Acho que o Setembro Amarelo ele tem essa condição, assim, ele nos dá essa visibilidade, mas a gente não pode se ater só a esse dia ou a esse mês, né? Só assim, o mês esse de momento. setembro, né? Isso não acontece só em setembro, né? Eu acho que eu acho que é muito metafórico, porque é o mês da primavera, é o mês que, né, as flores florescem, tudo floresce. Então, acho que a gente tem que buscar esse momento, né, do ano como, digamos, um dispositivo de reflexão, mas ele não se acaba aqui. Né? Eu acho que estar atento ao que acontece ao nosso redor, com os nossos amigos, os nossos familiares, e se dispor a essa escuta e esse auxílio sem necessariamente o preconceito. Né? Tá certo. Professora Graziela Cesny, coordenadora do Programa de Atenção Integrada em Psicologia aqui da Universidade Franciscana e também professora do curso de Psicologia. Muito obrigado pela participação no Universo Acadêmico. Agradeço, o PAIP agradece. Tá legal, muito obrigado mais uma vez. Olha só, alunos e professores do curso de Nutrição da Universidade Franciscana promoveram um painel literário. A 7ª edição do evento analisou temas atuais sobre a alimentação, mas, além disso, incentivou a leitura entre os acadêmicos. Não é preciso andar muito no supermercado para a gente ser bombardeado por produtos cheios de sal, açúcar e gordura.
Além do sabor que nos atrai, a praticidade de muitos alimentos processados faz praticamente eles pularem para nossa mesa. A indústria alimentícia e suas artimanhas para fisgar nossos paladares foi tema de discussão deste grupo de alunos e professores do curso de nutrição. Estudantes de vários semestres opinaram sobre o livro Sal, Açúcar e Gordura, do jornalista Michael Moss. Então, se fala da gordura, se fala do açúcar e do sal, porque eles são os que mais acometem as doenças crônicas. Então, de que forma que a indústria defende esse alimento? Aí vem as outras empresas, vem as outras comunidades que querem defender saúde. E nos Estados Unidos, que esse livro é um livro americano, a origem dele é americana, de 2016, o que esse livro tem? Ele coloca aquilo que eu tenho em relação a dados de epidemiologia. A população americana está obesa. Como é que ela está obesa? Qual é a razão para isso? Então, ele busca dentro desse livro, dentro desses 3 itens, o que realmente está causando a obesidade e o papel da indústria e o papel da alimentação. O livro deixou claro para a Adriana por que é tão difícil parar de comer alimentos processados. A estudante agora se sente mais segura para atender os futuros pacientes. Mais pelo sabor, pela crocância, sabe? Pelo excesso de gordura hidrogenada que esses alimentos contêm, que dão crocância, que dão mais sabor. E quando eu comecei a me desapegar disso, eu senti muita falta. Então, acho que foi isso o mais difícil, assim. E o livro ensina a driblar isso? Ele nos traz conhecimento do que contém nesses alimentos, né? E por que a gente sente essa falta, que é devido a esses produtos, né? Então, acho que a gente tendo esse conhecimento, a gente entende melhor por que a gente está sentindo aquilo e consegue lidar melhor com isso. O grupo discutiu de quem é a culpa para a má alimentação: da indústria que quer dinheiro, da mídia que tenta vender os produtos, da sociedade que pela praticidade adere a esses alimentos, do governo que não cria políticas públicas suficientes para incentivar hábitos alimentares saudáveis. Então, por que esse livro é importante para o aluno, para o acadêmico? Para ele fazer essa correlação, para ele poder defender o que é uma alimentação adequada, o que é uma alimentação boa e o que preconiza o nosso guia alimentar brasileiro, que é comer comida de verdade, comida que não seja industrializada, comida que seja minimamente processada. Comida boa que realmente traz saúde. O livro foi escolhido para a 7ª edição do painel literário, que ocorre semestralmente. Os títulos são sugeridos pelos professores como conteúdo extra-classe. Mais do que discutir um tema atual, o painel é uma forma de incentivar a leitura entre os acadêmicos. A importância para que no final do curso, quando eles fazem um projeto de TFG, eles têm uma facilidade muito maior, e isso a gente percebe. Nós, professores, quando corrigimos um projeto, como eu disse a eles, assim que a gente pega o projeto, no início, nos primeiros parágrafos, é muito perceptível. Aquele aluno que realmente ele se empenha em bastante leitura, ele procura bastante durante todo o curso, ele escreve muito melhor, ele tem uma facilidade de comunicação muito maior. Então, esse também é um dos grandes motivos que nós incentivamos. Além, é claro, do conteúdo sempre proposto pelo livro, algo bem relacionado a uma alimentação saudável, equilibrada. Cada edição possui características diferentes, como questionamentos durante a atividade até questões em prova. A Adriana participou de todos os painéis. Abre muito a nossa visão em relação aos alimentos, aos hábitos das pessoas, como que a gente vai agir, vai orientar o paciente enquanto a isso. Eu acho que é uma coisa assim que a gente não aprende só na sala de aula. A Universidade Franciscana realizou mais uma edição do projeto Cientista Aprendiz. Alunos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense do campus de Bagé conheceram os laboratórios da UFN. A atividade pretende despertar nos estudantes o interesse pela ciência. Olhando ali, mexem aí. O grande objetivo do Cientista Aprendiz é fazer com que os estudantes conheçam a rotina da universidade e, ao mesmo tempo, já se acostumem com a rotina de laboratórios que estão relacionados com as áreas tecnológicas, com as engenharias, com a informática e com a física. Esses são os 9 cursos envolvidos no projeto: Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica,
Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Física Médica e, por fim, o curso de Radiologia. A gente vai acompanhar a visita do primeiro grupo. Esse aqui é o prédio onde funciona o curso de Engenharia Ambiental. O pessoal já está aí, num dos laboratórios. Aqui funciona o laboratório de microbiologia do curso de Engenharia Ambiental. E esse pessoal vai conhecer um pouquinho mais sobre a simulação do tratamento de águas de abastecimento. Então é muito utilizado como complemento para monitoramento de rios, qualidade da água em rios. Em reservatórios, aí aqueles mananciais que são utilizados principalmente para o uso da água como água potável, e para dessedentação animal tem um monitoramento ali que é feito exigido por uma portaria do Ministério da Saúde. A parte prática teve observação de bactérias encontradas nos processos de análises. Para alguns, uma experiência única. Não tinha tido contato ainda com esse tipo de coisas de microscópio, essas coisas assim. Quem sabe possa estar aqui a tua futura profissão? Pois é. Será que o cientista aprendiz vai te ajudar? Ajuda. Ajuda, tira dúvidas e desperta conhecimento, ainda mais quando as pesquisas estão relacionadas com a reabilitação da saúde. A gente agora pode abrir várias possibilidades para a gente pegar e pensar sobre o que a gente quer cursar. Aqui é uma faculdade bem interessante, uma universidade bem interessante. Tem vários desses cursos que acho que a nossa turma está bem envolvida agora com esses projetos aí. Olha o interesse do grupo no contato com próteses médicas. Elas são desenvolvidas pelo curso de Engenharia Biomédica. Na verdade, eu não conhecia o curso, eu achei super interessante, porque não era algo que eu já tinha ouvido falar. Eu já conhecia, na verdade, o nome do curso, mas eu não sabia que era a criação de próteses e que tinha toda essa coisa por trás da impressora 3D também. Então, eu achei muito interessante a forma como é feita, porque eu nunca tinha ido atrás de questões de tipo, por que é feito isso e como é feito, do que é feito. Muito legal, bem interessante, o pessoal bem participativo, com muitas dúvidas sobre a diferença de biomateriais, a aplicação dele dentro do corpo humano, como se trabalha isso dentro da engenharia biomédica. Mostrar que todos temos um cientista dentro de nós, só tem que despertar ele para a gente poder aflorar e trazer produtos novos e desenvolver o país. A ideia é essa, é desmistificar o cientista, mostrar que todos podem, que todos conseguem fazer algum tipo de pesquisa em algum nível. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou Daniele Dias de Oliveira Bertagnoli, coordeno o curso de Ciências Contábeis da Universidade Franciscana. O nosso curso trabalha com várias inovações
atuando com metodologias ativas. Nós temos disponibilidades para o aluno fazer estágio. Nós temos alguns acordos de cooperação, por exemplo, com a Receita Federal, no qual o aluno vai trabalhar, ele pode atuar no NAF. O NAF é o Núcleo de Apoio Fiscal. Com relação à pesquisa, nós trabalhamos também, nós temos o grupo de pesquisa, que está consolidado, tem uma ótima atuação. Nos últimos anos, nós tivemos 3 trabalhos internacionais sendo divulgados e apresentados por alunos e professores. Os alunos têm uma ótima oportunidade de estar atuando junto a convênios no Fórum da cidade de Santa Maria, junto à Prefeitura de Santa Maria, e temos algumas parcerias com algumas entidades sem fins lucrativos que permitem também os alunos a fazer estágio. Então, esse contador, ele vai trabalhar produzindo informações para a tomada de decisão dos gestores das empresas, das entidades, dos órgãos públicos. Esse contador pode ter a sua própria empresa, ele pode ter uma empresa também de consultoria, uma empresa de auditoria contábil, funcionário público, pode atuar como professor universitário, profissionais contratados como contadores, controllers, dentro das empresas ou entidades. Um dos diferenciais é a certificação adicional. Nessa certificação adicional, o aluno pode optar por fazer algumas disciplinas de áreas específicas, como por exemplo, agronegócio, finanças, controladoria, gestão pública, e posteriormente, quando ele concluir o curso, além do certificado de bacharel em ciências contábeis, o diploma, perdão, de bacharel em ciências contábeis, ele vai receber um certificado adicional dessas áreas. Meu nome é Cristiane da Silva Lovato, faço o curso de ciências contábeis, estou no 4º semestre, amo esse curso, adoro, e é um curso que está atraindo muitos jovens, na minha opinião. Tem jovens que pode até sentir uma certa dificuldade nele, mas eles se encontram num dado momento. Não, isso ajuda muito, ele ajuda para a vida. Tu tem um conhecimento muito amplo, tanto humano, gestão de pessoas, que é uma coisa que o curso está envolvendo muito. Não só cálculos, fazer cálculos, mas o lado humano, o lado social, que eu acho muito importante, que todos os cursos, todas as faculdades devem ter. É um curso que traz realizações, tanto pessoal como profissional. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você.